Olá, boa tarde. Tudo bem, meninas, com vocês? Espero que estejam bem. Nós vamos dar início agora à nossa aula. Sejam todos bem-vindos à aula de ciências. E espero que logo nós possamos estar juntos. Já faz algum tempo, né, que nós estamos sem nos ver, mas com fé em Deus, nós esperamos que logo estejamos nos encontrando novamente, todos juntos, vamos vencer essa situação, com fé em Deus, tudo vai dar certo. Então, vamos estar confiantes. Então, para começar a aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o sistema circulatório. Eu quero só fazer uma revisão do assunto que eu dei para vocês fazerem a atividade. Lembrando que quem não fez a atividade, por favor, faça o mais rápido possível, porque a nota de vocês vai depender dessa atividade. Então, quem não fez, faça, e quem fez, parabéns. E eu vou só retomar um pouco, porque a atividade foi vocês fazerem, desenharem e descreverem o sistema, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, a circulação pulmonar é a mesma coisa de pequena circulação e a circulação sistêmica é a mesma coisa que grande circulação. Por quê? Porque a circulação pulmonar, ela está relacionada à circulação que o sangue faz entre o coração, pulmão e coração. Então, basicamente, a circulação pulmonar vai se resumir nisso. Coração, o sangue sai do coração rico em gás carbônico, vai para o pulmão, acontece a hematose, a troca dos gases e volta novamente para o coração. Pronto, circulação pulmonar. E a circulação sistêmica, que é a grande circulação, por que é grande circulação? Porque circula todo o nosso corpo, todos os sistemas do nosso corpo. Então, ela sai do coração, o sangue rico em gás, oxigênio, que já foi transformado lá no pulmão, então chega no coração, sangue rico em gás oxigênio, sai do coração, vai para todos os sistemas do nosso corpo e volta novamente para o coração. Então, grande circulação, circulação sistêmica, coração, corpo, coração. Tudo bem? Então, só para dar um resumo, caso alguém não tenha entendido. Basicamente, é isso. E continuando, nós vamos continuar falando do sistema circulatório. E o sistema circulatório, ele tem duas fases, que é extremamente importante para o ciclo da circulação do sangue em todo o sistema, que é a diástole e a sístole. Então, quando o sangue ele circula por todo o nosso corpo, ele produz o que nós chamamos de ciclo cardíaco, que esse ciclo cardíaco ele pode ser visto através da pulsação. Então, a cada pulsação acontece um ciclo. E nesse ciclo acontecem essas duas fases. Por exemplo, um ser humano numa idade ativa, com uma saúde muito boa, ele deve ter em torno de 60 a 100 pulsações por minuto. Em um momento de estresse, um momento de susto, o coração fica acelerado, então aumenta um pouco essa pulsação, esses batimentos cardíacos, né? Mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Então, quem está constantemente com seu coração acelerado, batendo a mais de 100 pulsação por minuto, significa que ele pode ter depois um problema de saúde. Mas também, se um dia você estiver batendo assim forte, não se preocupe. Um dia, às vezes quando a gente está muito emocionado, é normal que o coração bata bem mais acelerado. Não pode ser uma constância, não pode ser algo constante, algo de todo dia. Mas vamos entender como é que acontece essas duas fases, a diástole e a sístole. Então, na sístole, como vocês observam aí na figura, onde tem sístole auricular, os átrios eles vão se contrair. Se vocês observam, os átrios, que são as cavidades superiores, elas estão contraídas. E quando a sístole ela é ventricular, os ventrículos estão contraídos.
Então, na sístole, há uma contração da musculatura cardíaca. E na diástole, há um relaxamento dessa musculatura. Então, no ciclo cardíaco, uma parte vai estar em diástole, relaxada, e uma parte vai estar em sístole, contraída. Então, vamos imaginar aqui o coração. Então, quando o meu ventrículo ele se contrai, o átrio relaxa. Quando o átrio se contrai, o ventrículo relaxa. Então, essa é uma constante que acontece. Eu acho que eu até coloquei um videozinho para vocês que mostra um pouco desse ciclo. Tudo bem? Então, agora nós vamos passar para os grupos sanguíneos. Então, existem 4 tipos de grupos sanguíneos. Então, as pessoas, elas têm um desses tipos de sangue. Ou é o sangue A, ou é o sangue B, AB ou O. É bom você saber qual o seu tipo de sangue. Isso é muito importante. Então, o que diferencia um tipo de sangue para o outro? O que vai diferenciar os grupos sanguíneos? É a presença dessa proteína chamada aglutinogênio ou aglutinina. Então, o aglutinogênio ele é chamado de antígeno e a aglutinina é o anticorpo. Bem, o sangue do tipo A, nas hemácias, né, que estão aí representadas por essas bolinhas vermelhas. Então, nas hemácias do sangue de uma pessoa do tipo A, ela vai ter o aglutinogênio, que é chamado de antígeno A, que está representado aí por essa figurinha, essa bolinha azul. Então, quem tem o sangue do tipo A vai ter esse antígeno A nas suas hemácias. Quem tem o sangue do tipo B vai ter o antígeno B, que está representado aí por esse losango, por essa figura geométrica verde. Quem tem o tipo de sangue AB, aí o nome já diz, ele é AB, ele tem os dois. Ele tem tanto o antígeno A como o antígeno B. E aí na figura está representado. E quem tem o tipo O não vai ter nenhum dos antígenos. Então, não vai ter nenhum dos aglutinogênios. Bem, mas o tipo A, ele tem o antígeno A, mas ele vai ter o anticorpo B. O sangue B vai ter o antígeno B, mas vai ter o anticorpo A. Por que, professora, que é o contrário? Porque se eu tenho sangue A, logicamente eu não posso receber o sangue B. Então, no meu corpo, no plasma do meu sangue, eu vou ter o anticorpo B, que é o que rejeita o sangue B. É o que vai ser contra, né, o sangue B. Então, por isso que o sangue A, o que tem o antígeno A, vai ter o anticorpo B. O que tem o antígeno B, vai ter o anticorpo A. E o que tem o AB, não vai ter nenhum anticorpo. Porque como ele tem tanto o antígeno A como o antígeno B, ele vai poder receber tanto o A como o sangue B. Não vai ter nenhum reagente contrário, nenhum anticorpo contrário a e a B. E quem tem o sangue O, como ele não tem nenhum antígeno, ele vai ter tanto o anti-A como o anti-B. Quer dizer, a pessoa que tem um sangue negativo, desculpa, não é negativo, a pessoa que tem um sangue O, ela não pode receber nem sangue tipo A e nem sangue tipo B. Aí, novamente, só para enfatizar, né, os tipos de sangue, os 4 grupos sanguíneos, não esqueçam. Quais são os grupos? Sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB, sangue do tipo O. Quais são os aglutinogênios? O do tipo A vai ter o antígeno A, o do tipo B vai ter o antígeno B, o do tipo AB vai ter os dois, o O não vai ter nada. Nenhum dos dois, aliás. O sangue do tipo A vai ter o anticorpo, que é a aglutinina no plasma anti-B. O B vai ter o anti-A. O AB não tem nenhum. E o O vai ter tanto o anti-A como o anti-B.
Aí eu trouxe essa imagem aí que mostra uma forma de identificarmos as amostras de sangue. Aí nós temos 8 amostras de sangue, e essas 8 amostras de sangue vão ser colocadas sobre ela o soro anti-A e o soro anti-B. Gente, eu ia até fazer essa experiência em classe, então nós não estamos podendo ter. E eu nem pude fazer em vídeo porque não tive como comprar o soro. Mas me lembre que quando nós voltarmos, nós podemos tirar uma aula prática para fazer isso, tá certo? Então, o que foi que eles fizeram? Pingaram gotas do soro anti-A em todas as amostras da parte de cima e pingaram soro anti-B nas amostras do sangue da parte inferior. O que aconteceu? Em cima, na primeira coluna, esse sangue ele aglutinou. O que é aglutinar? O sangue ele se tornou mais grosso. Nós sabemos que eu já ensinei para vocês que o sangue é um líquido pastoso. Mas é que ele aglutinou, ele como que ele tenha coalhado. Quando isso acontece, significa que ele é um sangue do tipo B. Por quê? Porque ele tem o anti-A, ok? E aqui colocou o anti-B e ele não aglutinou. Então, significa, se ele não aglutinou, significa que o sangue dele é do tipo A. Quando aglutina, significa que a pessoa, que aquele sangue não é do tipo, né, do qual ele aglutinou. Então, no caso aqui, ó, esse sangue que não aglutinou, ele é do tipo B, porque ele tem o anti-A. Ele não aglutinou diante do soro anti-A. Esses dois aqui aglutinaram, significando que eles não têm nenhum anticorpo, nem o anti-A, nem o anti-B. E aqui ele tem os dois anticorpos. Nenhum dos dois aglutinaram, então ele tem o anti-A e ele tem também o anti-B, certo? Diante disso, nós podemos dizer que quem é que vai poder doar sangue e quem não vai poder doar? Que tipo de sangue eu posso receber, que tipo de sangue eu não posso receber? Está aqui. Bem, o sangue do tipo A pode receber sangue dele mesmo, do tipo B pode receber sangue dele mesmo, o tipo A pode receber sangue dele mesmo e o tipo O também. Então, eu posso receber o mesmo tipo de sangue que eu tenho. Se é A, posso receber A, se é B, posso receber B, se é AB, eu posso receber AB, se é O, eu posso receber O. Mas, no caso do sangue AB, ele é considerado receptor universal, porque ele tanto pode receber dele mesmo, como pode receber todos os outros sangues. Ele pode receber sangue do tipo A, sangue do tipo B. Lembra que ele tem as duas proteínas, tanto a proteína A como a proteína B? Então, ele pode receber todos. Pode receber o A, o B e o C. Ele é considerado... B, C não, gente. A, B e O. Ele é considerado receptor universal. Receptor, aquele que pode receber. Olha a diferença. O AB, ele pode receber de todos, mas ele só pode doar para ele mesmo. Ok? E o sangue O? O sangue O, ele é doador universal. Ele tanto doa para ele mesmo, ele pode receber o tipo de sangue dele mesmo, o O, né? O O, como ele pode doar para qualquer outro tipo de sangue. Então, ele é considerado doador universal, ok? Faça essa diferença. O AB é receptor. Então, quem tem sangue AB pode receber qualquer tipo de sangue. Quem tem o sangue O pode doar para qualquer outro grupo sanguíneo. Outra coisa importante, dentro do sistema ABO,
é o fator RH. Eu acho que vocês já devem ter ouvido alguém falando assim, o meu sangue é A, positivo. Aí outra pessoa, não, meu sangue é A, negativo. O que significa esse positivo ou esse negativo? É esse fator RH, que se refere a um antígeno que está presente na membrana plasmática das hemácias. Então, lá na membrana plasmática, pode estar presente um antígeno que ele ficou conhecido como RH, fator RH. Então, quem apresenta este antígeno é considerado RH positivo. Quem não apresenta esse antígeno é considerado RH negativo, como eu coloquei aí na figura. O primeiro indivíduo, RH positivo, é porque ele tem esse antígeno no plasma da sua, na membrana, não é no plasma, na membrana plasmática das hemácias, né? Mas, o RH negativo é porque ele não tem. Então, quem não tem, mesmo ele não tendo, o organismo pode ser formado se ele for exposto, se ele for sensibilizado, se o organismo for incentivado a produzir. Quando é que o organismo é sensibilizado ou incentivado a produzir? Quando ele entra em contato com alguém que tem um fator RH positivo. Quando é que isso acontece? Olha, bem, como eu já falei, no nosso plasma não tem anticorpos RH. Ele está onde que eu falei? Ele está na membrana plasmática das hemácias. Mas, se a pessoa for exposta a um sangue com RH positivo, o anticorpo ele pode ser produzido. Isso pode acontecer através de uma transfusão de sangue ou através da gravidez, na verdade, na hora do parto. Então, na transfusão de sangue é quando uma pessoa recebe um sangue, que no caso a pessoa é RH negativo, e ela recebe sangue de uma pessoa com RH positivo. Então, o organismo dessa pessoa vai produzir anticorpos para combater, né, essa proteína que entrou. Então, isso vai gerar um choque, um combate, né, no interior do corpo do indivíduo, que pode levá-lo até a morte. No caso da gravidez, é quando uma mãe que é RH negativo, ela casou, né, com uma pessoa que é RH positivo, teve um filho com RH positivo, na hora do parto, o sangue do filho que é RH positivo pode passar para a mãe, né, pode entrar em contato com o sangue da mãe. Entrando em contato com o sangue da mãe, o corpo da mãe passa a produzir anticorpo. Na primeira gravidez não tem problema nem para a mãe e nem para o filho, mas numa segunda gravidez, se a mãe tiver outro filho com RH positivo, esse filho pode ser prejudicado e pode chegar até a óbito, né? Então, no caso da gravidez, quando isso acontece, no nascimento do bebê, se for identificado que a mãe é RH negativa e o filho é RH positivo, é aplicada uma vacina para evitar que isso venha a acontecer. Bem, agora vamos falar sobre a circulação linfática. O que é a circulação linfática e qual a importância dessa circulação? Bem, a circulação linfática ela tem a função de capturar os restos de líquido do tecido. Quando a circulação sanguínea ela acontece, à medida que o sangue vai passando, líquidos vão se instalando, vão sendo liberados e vai atuando, vai armazenando entre as células, nos tecidos intercelular, entre uma célula e outra. E esses líquidos não podem ficar aí, eles têm que voltar para o sangue. E quem vai fazer essa volta é o sistema linfático. Então, esse líquido é capturado pelo sistema linfático. O sistema linfático, ele vai ter os vasos linfáticos, é por onde esse líquido vai passar. Quando esse líquido, ele está presente, né? Ele é capturado pelos vasos linfáticos, está nos vasos, ele passa a se chamar de linfa.
Foi o que eu coloquei aí, sistema linfático, responsável por devolver a linfa ao sangue. Porque essa linfa é o líquido que estava armazenado entre as células e que foi deixado através da circulação sanguínea, foi sendo liberado através da circulação sanguínea. Então, aquilo que não é absorvido pelo nosso corpo precisa voltar para a circulação sanguínea, tá certo? Eu coloquei aí uma imagem, nesse lado azul e vermelho está o sistema circulatório, do lado, representando, aí não está bem visível, mas dá para entender, está representado o sistema linfático, com seus vasos, e aí também tem a figura dos linfonodos. E aqui é uma imagem que está até no livro de vocês, que é mostrando as estruturas que compõem o sistema linfático. As principais estruturas é o timo, o baço, os vasos linfáticos, que eu já falei, os linfonodos e as tonsilas. O timo é esse órgão que ele fica localizado na região do tórax, e ele é responsável, né, ele está relacionado à maturação de alguns glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso organismo. O baço, ele também vai ajudar na filtração, né, dessa linfa, para que ela seja liberada no sangue. Tem os vasos linfáticos, que é por onde vai passar as linfas, e os linfonodos são órgãos, né, que estão entre os vasos linfáticos, e eles vão filtrar, ela é filtrada e substâncias estranhas são eliminadas pelos linfonodos, né, pelos glóbulos brancos que estão presentes nos linfonodos. E as tonsilas, que antigamente eram chamadas de amígdalas, hoje, acho que você já deve ter visto sua mãe falando, menino, tu tá com as amígdalas inflamadas. Hoje nós chamamos de tonsilas, e são glândulas que elas filtram a linfa e elas acabam absorvendo, né, os micro-organismos. Então, se às vezes as nossas amígdalas ficam inflamadas, e essa inflamação muitas vezes sinalizando algum tipo de micro-organismo que foi filtrado, né, e que impediu você de causar, de obter, né, alguma doença depois. Então, gente, basicamente, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Aqui a gente encerra essa parte. Eu quero deixar para vocês, mas eu vou colocar no WhatsApp as atividades, que é a página 270 a 271, que vai falar dos grupos sanguíneos, da circulação sanguínea, e 270 a 271, e a página 274, que vai falar sobre o sistema linfático, né? Sobre a circulação linfática. Então, fica essas duas atividades. E na próxima semana eu vou encerrar falando do sistema imunológico, que fala da defesa do nosso organismo. Uma mensagenzinha para vocês, né? Uma semana abençoada para todos. Eu estou com muita saudade de vocês, né? Muito bom as nossas tardes ali, conversando, brigando também, porque faz parte das nossas aulas, né? Faz parte do amor, do carinho que nós temos uns pelos outros. Então, espero que vocês estudem, lembrando que essas aulas, esses slides, eles são muito resumidos, então você tem que ler o conteúdo no livro. Vou deixar todas as páginas do conteúdo e você precisa ler tudo. Então, tchau. Que Deus abençoe a cada um, guarde cada um, proteja cada um. E logo, logo nós estaremos juntos.